Amigos do Mosaico, a última vez que eu tive uma conversa um pouco mais prolongada com o nosso entrevistado de hoje, juro para vocês, faz 48 anos. Você tinha 8 e eu tinha 2. Eu tinha 20 e você tinha 12. E Caio Blinder, que hoje é uma das referências do jornalismo na televisão, era meu ranir no campo de estudos da CIP. E para pirar a cabeça das pessoas que não sabem, e você era meu Madrir. Agora Madrir. Todo mundo vai no Google saber o que é Madrir e ranir. Isso aí, pronto. Esse é o programinha para quando o Mosaico terminar. Caio, obrigado por abrir espaço na tua agenda. Eu tenho muita curiosidade de saber, e eu imagino que os telespectadores também, tendo vivido uma parte da sua vida em São Paulo, em movimento juvenil, campo de estudos e assim por diante, você, quando foi transferido para Nova York, sentiu uma grande diferença entre viver na comunidade judaica em São Paulo, viver numa comunidade judaica gigante que é a de Nova York? Não, é gritante o poder, o impacto de viver em Nova York. Eu moro nos subúrbios de Nova York, né? E para você ter uma ideia, eu moro em New Jersey, um estado que tem 400 mil judeus. Okay. Então dá uma medida, sabe? Como diz minha filha, não dá para escapar. Né? Não dá para escapar. Então, minha filha agora mais nova está namorando, fala, não é que eu procuro judeu para namorar, é uma questão meramente de estatística e de demografia. Então, o teu mundo acaba sendo judaico. Então, é uma grande diferença. Embora a minha vida em São Paulo, boa parte dela, tenha sido imersa dentro da comunidade judaica. Sabe, essa, é claro que é pequeno, é um ovo, mas eu cresci, nasci no Bom Retiro, tive toda a minha vivência na Hazit, em movimento juvenil, campo de estudos da CIP, depois hebraica. Então, tive uma vida intensamente judaica e eu passei, me orgulho que nesses 42 anos de jornalismo, eu nunca deixei de escrever para algum órgão da imprensa judaica brasileira. Meu primeiro emprego não remunerado foi na Resenha Judaica. Opa, com o Oscar? Com o Oscar, que me mandava fazer cobertura com passe de ônibus escolar. Ah, é? Eu já era explorado pelos patrões judeus naquela época. Ai, meu Deus, isso é uma coisa terrível. Então não dá. Então, sabe, nesse sentido, culturalmente, politicamente, eu sinto, jornalisticamente, eu sinto muito a importância judaica. É um tema muito forte, tudo ligado ao Oriente Médio, a Israel, os rumos dos vários movimentos religiosos, os ortodoxos, conservadores, reformistas. Então, você vive essa vida judaica de forma muito intensa, pelo poder dessa comunidade judaica americana, especialmente em Nova York. Como judeu brasileiro muito visível, tuas opiniões incomodam a ponto de provocarem reações agressivas ou fica no terreno do tweet e do e-mail? Não, aqui, né? Porque lá eu não sou. Eu gosto de dizer o seguinte: eu vivi já, eu moro essa vez há 30 anos nos Estados Unidos, né? Mas todo esse tempo eu moro nos Estados Unidos, mas vivo do Brasil. Eu sempre trabalhei para a imprensa brasileira, profissionalmente, né? Então, minha vivência é aqui no Brasil. Sim, eu sempre senti de forma muito intensa, é uma coisa curiosa. Depende do órgão para o qual eu trabalhava. Por exemplo, eu trabalhei no portal IG. Muitos anos era colunista, que era um portal mais de esquerda. Aí eu tinha posições que eram muito conservadoras, sobretudo para o IG. Aí vinha aquela paulada junto com o antissemitismo. Judeu safado, você é do Mossad, sabe? Um negócio virulento, né? De uns tempos para cá, por algumas posições que eu tenho muito visíveis sobre Trump, né? E na política brasileira sobre Bolsonaro, vem a pancada da direita. Também continua sendo um judeu safado. Então alguma coisa eu faço certo, mas é virulento. A rede social é barra pesada. Sabe? Você sente em todo lado uma coisa polarizada, agressiva, estereótipos e sempre essas acusações totalmente atabalhoadas sobre sua condição judaica, que não devia influir, né? É interessante essa observação. Pessoalmente, se você pegar a tua experiência, você tem a impressão que a história da rede social e dos relacionamentos pela rede social está no início e ela vai para um outro caminho um pouco mais brando, ela vai perder importância, vai ficar pior do que está? Essa coisa de poder agredir, se esconder atrás até de um pseudônimo. A internet foi uma tecno-utopia, uma certa época, que era um espaço livre, democrático, e
E gerou essa coisa que eu acho covarde. Você se expor, agredir, opinar de forma anônima, com fake news, com avatar falso, esse tipo de coisa. Mas é o seguinte, é uma ferramenta, é uma faca de dois gumes. Gutenberg inventou a imprensa com todos os efeitos benéficos e maléficos que a gente sabe. Sabe o que aconteceu? Depois da invenção da imprensa pelo Gutenberg, que nós tivemos Martinho Lutero com as teses protestantes, isso com a disseminação de informação mais fácil e o debate da época teológica, isso gerou o quê? Guerras religiosas. Sabe, talvez sem a imprensa, como Gutenberg escreveu, talvez não tivesse. Por outro lado, disseminação da boa informação, do iluminismo. Então, eu acho que a internet é como outros meios, outras ferramentas que vão trazer o de melhor e o de pior, como foi realmente a coisa mais óbvia, que foi, por exemplo, a própria invenção nuclear. Sabe, que o mal e o bem. Então é isso, nós temos que tentar levar para o melhor caminho, mas sempre conscientes que pode matar, machucar ou ferir, no caso da imprensa, ferir credibilidades e disseminar essa praga moderna que é fake news. Você tem filhos? Filhas. Tem filhas? Duas filhas. Que idade elas têm? Eu tenho uma moça de 32 e uma moça de 24. Muito bem. Você recomendaria, eu acho que é o verbo certo, que elas seguissem a tua carreira profissional? Não, pelo amor de Deus. Não. A mais velha, teve um tempo que ela procurou, hoje ela é chefe. Opa! Então ela, buscando as receitas dela, ela mora na costa oeste americana, está feliz, mora em Portland, Oregon, está feliz. Minha mais nova, sempre meio deslumbrada com jornalismo, queria ser jornalismo. Sim. Ela fez coisas paralelas, ela trabalha em área de comunicações, relações públicas e está muito feliz. E o pai, Cavote, mais feliz ainda, porque ela deu certo e não é jornalista. Okay. Não que eu não recomende isso, é o seguinte, é uma profissão, uma transição brutal, sabe? E temos sobreviventes e muitos mortos nesse meio do caminho. Eu sei que a situação da imprensa brasileira é uma situação atroz. O Brasil tem uma tempestade perfeita para jornalista, que é a crise econômica do Brasil, a crise da imprensa em si pela crise econômica e essa crise em transição digital. A mesma coisa nos Estados Unidos, sabe? Então, eu não recomendo porque eu estou vendo o número de pessoas que querem entrar nessa profissão e como é difícil entrar. Claro. É mais por causa disso, sabe? Mas é como em qualquer profissão. Como meu pai não queria que eu fosse jornalista e... também não. Claro que não, você é louco, você vai morrer de fome. O meu pai falou, quando eu decidi que eu ia ser publicitário, ele falou, você devia escolher uma profissão mais... Eu lembro desses, você falava essas coisas quando você tinha. Pois é, uma coisa mais séria, mais estável e tal. E eu respondi para ele, pai, você faz um mosaico, você quer me falar de coisa estável? Nós voltamos já. Você está mais careca do que eu. Eu já estou mais careca. E cabelos brancos. Eu não, olha aqui. Você não devia fazer essas observações aqui no ar. Nós voltamos já. Amigos, nós estamos de volta com Caio Blinder. E para encerrar, já que nós falamos um pouquinho de assuntos pessoais e tal, eu sei que você ontem você deu uma palestra esses últimos dias para um grupo de gente, eu diria, de meia idade mais para diante. Da nossa idade. Isso, eu gostei que nós estamos na meia idade. O assunto era a política internacional? Nós falamos de tudo, esse antissemitismo na Europa especialmente, essa coisa atroz, voltar a ter antissemitismo na Polônia, sabe, um dos berços, né, do antissemitismo e matriz do Holocausto, dos campos de extermínio, Auschwitz. Falamos muito das várias crises do Oriente Médio, Trump, assunto inevitável, mas também um pouco de política brasileira, como está polarizado o Brasil e como isso também está polarizando a própria comunidade judaica. Especialmente, eu acompanho muito o que está acontecendo no Rio, mais do que em São Paulo, onde você tem grupos judeus realmente muito relacionados a partidos de extrema esquerda como o PSOL, com toda a posição que esses partidos têm contra Israel, uma posição que beira antissemitismo, e obviamente judeus que hoje também estão apoiando o Bolsonaro. Então, a comunidade judaica, ela reflete também todo o clima de polarização do Brasil, que é uma coisa normal, a gente vive no Brasil. Então, esse debate e as expectativas para as eleições de outubro, etc. Então, foi um debate bacana. Eu acho que a gente podia terminar justamente falando uma palavrinha sobre antissemitismo na Europa. Claro, eu sou obrigado a acompanhar o noticiário estrangeiro até para preparar meu comentário semanal,
Eu comecei a ficar assustado lendo Jewish Chronicle alguns anos atrás, porque já na Inglaterra já estava claro que ia engrossar. Agora, enfim, engrossou na França, como nós sabemos, e finalmente a cereja no bolo é a Polônia e Hungria tomarem essas posições completamente antigas, reacionárias, perigosas contra os judeus. Isso tem saída? Não, eu acho que é uma coisa desalentadora que você tem tanto o velho antissemitismo, sabe? Ele vem pela direita, no caso da Polônia, da Hungria, e você tem o antissemitismo de esquerda, que é o caso muito flagrante, especialmente dentro do Partido Trabalhista Britânico, com a atual liderança, que deixa judeus de esquerda, grandes intelectuais na Inglaterra perdidos. Falam, essa não é minha casa, eu não posso pertencer a esse partido. E eu não vejo saída no sentido que reclamavam da gente na Europa. A gente foi para o nosso Estado, reclamam do nosso Estado. Então, aquela coisa maluca, você tem um vizinho de Israel, que é um país como a Síria, que pratica genocídio diário de um regime contra a sua própria população, seja o regime, sejam grupos jihadistas, e quem marcha nas ruas de Paris e Londres pelas vítimas sírias. No entanto, qualquer conflito que acontece que envolva Israel ou Gaza, pronto, aquelas marchas automáticas em Londres, Paris, Berlim, sabe? Ninguém esquece da gente, sabe? Somos apenas mais um país no mundo com problemas complicados, que você tem que se posicionar ou não sobre o governo de Israel, que é uma coisa normal, mas não, a gente sempre tem que ser um alvo preferencial de hostilidade e de fúria sobre o fim da civilização, enquanto a gente sabe o que está acontecendo ali do lado, na Síria, por exemplo. Cadê as marchas pelo povo sírio? Olha, não sei se vocês perceberam, não só nós podemos continuar conversando, seria um prazer. Como eu gostaria que o Caio estivesse aqui, sei lá, uma vez por mês, para me contar quais são as últimas. Eu espero que vocês tenham gostado, e eu espero que eu tenha a oportunidade de conversar com o Caio com mais frequência do que nós conversamos. Adorei estar aqui no seu Central Park. O nosso pequeno Central Park aqui. E, Caio, o Mosaico, quando você quiser, ele está aberto para você. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui. Mosaico é minha casa. Eu tenho quase a idade do Mosaico, né? Acompanhei toda a minha vida, minha família. É uma honra para mim estar com o Rony, meu madrinha e meu amigo. Obrigado, pessoal. Shalom. Nós voltamos já já.